Boa noite. Hoje faz um ano que o Congresso Nacional promulgou a proposta de emenda constitucional que prorroga os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Mas antes do ano de 2073, muitos projetos também precisam sair do papel para estimular a economia do Estado. A maioria obras de infraestrutura que ainda nem sequer foram sinalizadas, o que preocupa ainda mais os empresários e lideranças políticas. No meio da Amazônia, indústrias responsáveis pelo crescimento econômico e desenvolvimento da região. Foi com essa ideia que há 48 anos a Zona Franca de Manaus foi criada, um local distante dos grandes centros do país. No entanto, com uma capacidade gigantesca de produção. É deste polo industrial, por exemplo, que saem 98% de todas as motocicletas que o Brasil consome, segundo a Suframa. De 1967 para cá, o faturamento do polo veio crescendo consideravelmente. Em 2012, um recorde. A receita superou os 40 bilhões de dólares. No entanto, de lá para cá, a ameaça de que este modelo econômico perderia os incentivos fiscais em 2023 ajudou na redução das receitas. No ano passado, o PIN faturou apenas 37 bilhões de dólares. Mas foi também em 2014 que uma boa notícia chegou. Exatamente um ano atrás, o Congresso Nacional promulgava a emenda constitucional de número 83, que prorroga os benefícios tributários da Zona Franca de Manaus até o ano de 2073. Caso contrário, se os deputados federais e os senadores não tivessem aprovado esta PEC, em 2023, os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus acabariam. E aí a gente leva em conta que aqui no Distrito Industrial de Manaus trabalham 25% da população que vive na capital Manaus, capital esta que tem pouco mais de 2 milhões de habitantes. Esses 50 anos, nós temos dois grandes objetivos a serem atingidos. Primeiro, preservar essas vantagens comparativas do polo industrial, para que nós consigamos atrair mais investimentos, mas não menos importante que isso, levarmos desenvolvimento para o interior. Que a prorrogação, ela em si mesma, representa muito pouco. Porque eu pergunto, onde estão os investimentos em infraestrutura? Cadê o porto? Cadê a internet? Cadê a telefonia celular eficiente? Cadê a estrada BR-319? Cadê as hidrovias? Então, investimento em infraestrutura não aconteceram. Só para se ter ideia, das 720 empresas, 200 fábricas fecharam as portas de 2005 até 2014, segundo o Conselho Regional de Economia. Os empresários do setor ainda sofrem hoje com a crise econômica e política que vive o país. 20 mil trabalhadores, desde o início do ano, já foram mandados embora das fábricas. Nós temos que ter a competência de resolvermos esses dois problemas e conseguirmos ver se, depois superado, fazermos as reformas, que são as 3 reformas que mais atingem, no caso específico da indústria e comércio, que é a reforma previdenciária, tributária e trabalhista. Sinal claro que é preciso ir além da prorrogação está diante da autarquia que cuida das indústrias. A falta de autonomia da Superintendência da Zona Franca de Manaus atrapalha o desenvolvimento e cria uma espécie de barreira para os novos investidores, quando deveria ser diferente. A Suframa está desacreditada, está desamparada. Nós precisamos resgatar a representatividade da Suframa, resgatar a autonomia dessa autarquia. O que nós arrecadamos de tributos aqui, como a taxa de serviço administrativo da Suframa, é um dinheiro muito grande que deveria estar sendo aplicado em todos os estados da Amazônia Ocidental. E isso não acontece por conta do descaso desse governo federal para com o nosso estado. E é isso que nós precisamos resgatar. O próprio superintendente interino, que ocupa o cargo desde novembro do ano passado, admite que a autarquia está em crise. A Suframa passa por um momento complicado nos últimos 3 anos, por diversos motivos: a saída dos funcionários terceirizados em 2013, a entrada dos servidores somente em julho de 2014. Isso trouxe durante 14 meses uma mão de obra muito reduzida dentro da Suframa. Durante a greve dos servidores da Suframa, que durou mais de 50 dias e só terminou no mês passado, uma informação extraoficial foi bastante debatida: a de que a Suframa deixaria de ser
ser uma autarquia e passaria a ser uma agência executiva. Gustavo Igrejas não descarta esta possibilidade. Você passa a trabalhar com metas melhorando a eficiência e eficácia da autarquia. Quem ganha com isso é a sociedade. A agência executiva é algo positivo. Em meio a tantos impasses, sejam eles de uma crise política, econômica ou propriamente institucional, as indústrias com muitas dificuldades vão tentando se manter no mercado. Uma semana após a revista no complexo penitenciário Anísio Jobim, onde foram encontrados dezenas de celulares, armas artesanais, drogas e até uma cela de luxo, o presidente do Grupo Permanente de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Amazonas visitou o Compage. E depois de defender a desativação da cela, agora o desembargador Sabino Marques pede que ela seja apenas alterada e volte aos padrões originais do projeto. O desembargador Sabino Marques está à frente do Grupo de Monitoramento Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado há 4 anos. Ele diz que só soube da revista realizada há uma semana no complexo penitenciário Anísio Jobim por meio da imprensa. Com a ajuda de detectores de metal cedidos pelo Exército, agentes da Secretaria de Segurança Pública e policiais militares apreenderam celulares, drogas e centenas de armas brancas feitas de forma artesanal. Mas o que mais chamou a atenção do desembargador foi a cela de luxo revestida com cerâmica e equipada com frigobar, ventiladores e TVs. Nesta terça-feira, Sabino Marques visitou o Compage e solicitou que a cela fosse remodelada nos padrões originais. 2 espaços que eram e são exclusivos para a visita íntima, um deles foi alterado com revestimento de materiais não previstos naquilo. Não é que seja diminuição para o ser humano. Então, qual foi a providência? Exatamente, primeiro pedindo que cessasse e fiz a visita pessoal. E ali, ao invés de mandar demolir, como foi divulgado, mandei que inibisse, cobrisse aquele revestimento com tinta própria, tinta industrial, emborrachada, para voltar ao padrão normal. O desembargador explica que os espaços para visita íntima são previstos na Lei de Execuções Penais e não acredita que a cela em questão possa estar beneficiando apenas supostos líderes de facções criminosas. Não posso afirmar, de dizer que tenha ocorrido ou venha ocorrendo, abrir mão ou abdicar de direito em favor daqueles que se diz. Se dão a denominação xerife, ou seja lá qual for a denominação, não posso afirmar. Ainda de acordo com o desembargador, as revistas nos presídios a partir de agora devem ser mais constantes. Porém, todas as instituições envolvidas com o sistema carcerário devem ser informadas antecipadamente. Avisado deve ser o Conselho Penitenciário, a presidência da Comissão de Direitos Humanos, Ministério Público, o juiz da execução penal, que hoje em dia o Estado do Amazonas tem uma resolução em que o juiz da execução penal ele tem a competência de transferência de preso, as inspeções de presídio, assim, quando vai implicar outro segmento da sociedade. Pode ser Secretaria de Segurança, pode ser bombeiro, até mesmo o órgão aí de questão extremamente privada, autorizar ou não. Professores e servidores da UFAM, em greve há 50 dias, voltaram a se reunir em uma Assembleia Geral nesta manhã, mas não para decidir sobre o fim do movimento, e sim sobre o calendário acadêmico. Com carro de som, faixas e cartazes, os professores da UFAM, que estão em greve, junto aos técnicos administrativos e alguns estudantes, fizeram uma manifestação na manhã de hoje na entrada do campus da universidade. Eles questionavam o governo federal sobre o corte de 9 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Educação. Mas esta era só uma das pautas de reivindicação. 5 itens aí, incluindo a defesa da autonomia universitária, a melhoria das condições de trabalho, a valorização salarial de ativos e aposentados, contra todo esse processo de precarização. Os professores da Universidade Federal do Amazonas estão em greve há 50 dias. A única proposta que receberam até agora corresponde a um aumento de 21% ao longo de 4 anos. Durante a manifestação, a categoria ainda fez uma assembleia para decidir se aceita a estratégia que a reitoria da universidade quer implantar sobre o calendário acadêmico. A proposta que está sendo aí alardeada
de retomada do período 2015-2, a partir de 8 de setembro, não é? Sem que tenham sido concluídas as disciplinas, não é, que estão atribuídas aos professores que estão em greve, não é? Então, como é que a administração superior da UFAM vai lidar com 2, 3 calendários acadêmicos? Por conta da concentração de funcionários da UFAM na entrada do campus, o trânsito ficou congestionado na Avenida Rodrigo Otávio durante a manhã de hoje. Um mês depois da reunião com as empresas que operam o transporte coletivo na capital para tratar o grande número de reclamações dos usuários sobre a má prestação dos serviços, hoje o Procon Amazonas começou uma fiscalização nas garagens. O objetivo é verificar se as empresas estão cumprindo na prática as promessas de melhorias no sistema. O alvo da fiscalização de hoje foi a garagem dessa empresa, localizada na zona leste de Manaus. A ação nas empresas de transporte público tem como objetivo fiscalizar se elas estão prestando os serviços com qualidade e segurança. E isso foi tratado aqui no Procon, por meio de uma grande reunião, e no qual eles apresentaram a defesa e agora nós estamos fazendo as observações junto às garagens. Nós estivemos nos terminais e agora nós estamos indo para as garagens. Nós temos um checklist onde envolve todos os itens que têm que serem observados e dessa observação, depois de todas as garagens, de todas as empresas serem vistoriadas, aí sim nós concluímos o nosso procedimento administrativo preliminar. Entre os itens verificados estão a validade da documentação do veículo, limpeza e higiene, segurança dos equipamentos e as condições de acessibilidade dos usuários com deficiência física. Uma das irregularidades encontradas é o mau funcionamento dos elevadores para os cadeirantes. O que a gente pode constatar é que o item maior, gritante mesmo, é a questão do elevador de acesso para os nossos deficientes que não estão tendo, não se encontram em manutenção. A fiscalização segue nesta semana. As empresas podem ser multadas dependendo da irregularidade encontrada. A OAB no Amazonas vai encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça pedido de suspensão temporária do sistema de segurança implantado recentemente nos prédios do Judiciário amazonense, que inclui equipamentos de detectores de metais e scanners de raio-x. No Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo, a revista feita com apenas 2 equipamentos estaria resultando em longas filas. O pedido será feito ainda esta semana, segundo a Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Amazonas. O anúncio foi feito após a circulação dessas imagens que mostram as filas na entrada do Tribunal Regional do Trabalho, onde circulam diariamente cerca de 3.000 pessoas. No ano passado, o Conselho Nacional de Justiça determinou que todas as pessoas que ingressem nos prédios do Judiciário passem por detectores, mas o local possui apenas 2 equipamentos detectores de metais, o que para a OAB não é suficiente para atender a demanda. E a consequência imediata disso são filas gigantescas e o prejuízo, porque muitos dos trabalhadores que estão na fila não conseguem chegar a tempo para as suas audiências, né? Então o prejuízo é muito grande por conta disso. Ainda de acordo com o advogado, a OAB tentou dialogar várias vezes com a presidência do tribunal, mas não houve sucesso e por isso vai ser preciso recorrer às instâncias superiores. E desde já, imediatamente, um pedido ao CNJ, um procedimento administrativo, para que o CNJ ajuste o procedimento aqui no Fórum Trabalhista. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã, aqui na capital e no interior. Em Manicoré, a previsão é de muitas nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 36 graus. Em Boca do Acre, o tempo fica encoberto. As temperaturas variam entre 24 e 35 graus. Em Manaus, a previsão é de sol com poucas nuvens. Mínima de 25 e máxima de 36 graus.
Uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro, que já está em vigor desde a semana passada, tornou infração gravíssima o tráfego de veículos não autorizados nas faixas exclusivas para ônibus. Mesmo assim, ainda é possível ver muitos motoristas desrespeitando a legislação aqui na capital, o que coloca em risco a vida de muitos pedestres. Pouco tempo de câmera ligada e vários flagrantes, mesmo sujeitos a penalidades, cenas como essa se repetem todos os dias na faixa exclusiva do BRS na capital. Mas agora a multa para quem for flagrado desrespeitando as regras vai ser maior, assim como a pontuação na carteira de habilitação do motorista, devido às mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. A invasão da faixa de ônibus passa a ser infração gravíssima. O valor da multa, que era de R$ 53,00, vai para R$ 191,00 e mais 7 pontos na CNH. Nas linhas exclusivas, há exceção para ambulâncias, táxis com passageiros, viaturas da polícia e transporte escolar, além das conversões. Mas a falta de conscientização prejudica o trânsito e mobiliza os agentes da prefeitura. O Manaus Trans ressalta que o uso indevido da faixa azul também aumenta o risco de acidentes envolvendo motoristas e pedestres. Só aqui na Avenida Constantino Neri foram registrados até agora pelo menos 6 acidentes com vítimas fatais. De forma que os motoristas, para tentar chegar no seu destino com mais brevidade, buscam infringir a lei. Os pedestres também são imprudentes e se arriscam. O morador de rua passa em meio aos carros. Com a mulher que vem atrás, não é diferente. Ela olha para o fluxo de veículos, mas decide atravessar a movimentada avenida na zona centro-sul da capital. A meta é ampliar a sinalização para garantir a segurança do pedestre. Dentro da medida do possível, sim. A nossa engenharia está fazendo o estudo de forma de tentar ampliar essa sinalização até mesmo alguns semáforos. A implantação da faixa azul é de responsabilidade da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, com a fiscalização do Manaus Trans, que desde a implantação na Avenida Constantino Neri, em fevereiro, registrou pouco mais de 3.000 autuações de motoristas. O Ministério da Educação divulgou hoje as notas obtidas pelas escolas no Enem 2014. No Amazonas, as escolas particulares tiveram a melhor colocação, sendo que a primeira está entre as 100 escolas com melhor desempenho no Brasil. Já a pior colocada é penúltima no ranking nacional. Entre as 15.640 escolas que realizaram o Enem em todo o país, o Colégio Laviniense aparece com a melhor nota do Amazonas, mas na posição 99 no ranking nacional. Na sequência, vem o Centro Educacional Lato Senso e a Fundação Nokia de Ensino. A primeira escola pública com melhor desempenho é o Colégio Militar de Manaus, comandado pelo Exército, na 6ª posição no estado. Das escolas estaduais amazonenses, a primeira colocada é o Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas, na 20ª posição, seguido da Escola de Tempo Integral Marco Antônio Vilaça II e da Escola Marco Antônio Vilaça I. Já a unidade com a pior colocação é a Escola Estadual João Ferreira da Fonseca, em Borba, a 150 quilômetros de Manaus, que ficou atrás apenas de uma escola estadual de Rio Branco, no Acre. A Miss Amazonas Carolina Toledo viajou hoje para São Paulo, onde vai participar de um programa de TV. O compromisso também é uma chance de Carolina conhecer uma das candidatas ao Miss Brasil. As duas vão participar de um jogo de perguntas, dicas e respostas, comandado por Silvio Santos. A Miss Amazonas Carolina Toledo se despede dos avós e parte para mais um desafio, dessa vez longe de casa. São 4 horas de voo de Manaus até São Paulo, onde ela vai participar de um programa de auditório comandado por Silvio Santos. Eu estou numa expectativa muito grande, mas a ansiedade está batendo forte em poder conhecer o Silvio Santos, que é um ícone da televisão brasileira, mas o convite assim foi uma surpresa muito grande e a alegria maior ainda. Com a
faixa de representante da beleza amazonense, Carolina esbanjou simpatia no Aeroporto Internacional de Manaus. Antes de embarcar, ela falou da expectativa de participar de um game onde o raciocínio e o espírito de competição também vão estar à prova. Eu vou estar concorrendo juntamente com a Miss Santa Catarina e a expectativa é a melhor possível. Eu estou me preparando, eu já assisti alguns vídeos para não ir tão crua e já estou por dentro do game. Eu vou sair vitoriosa, hein? Neste compromisso, Carol Toledo vai pôr em prática um dos itens de avaliação mais importantes para uma Miss, a oralidade, ou seja, o poder de comunicação. A Miss ela tem que ter uma comunicação plena, ela tem que ter um diálogo fluente com as pessoas, ela tem que ter um conteúdo cultural muito incrível. E a Carol não deixa nada a desejar, até porque vem de uma família tradicional de advogados, é o que ela gosta, é a área de direito, então ela está muito bem preparada. Até o evento, que vai eleger a mulher mais linda do Brasil, com transmissão da TV Band, Carolina Toledo vai precisar de muito jogo de cintura para dar conta de todos os compromissos de uma Miss Amazonas. Graças a Deus nós estamos conseguindo cumprir essa agenda tão concorrida da nossa Miss Amazonas. Eu agradeço muito a Band por permitir a minha ida até o programa de Silvio Santos e eu tenho certeza que vai ser incrível. Boa sorte para Carol. Um levantamento realizado pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal identificou que mais da metade das empresas que prestam o serviço de limpa-fossa aqui na capital não tem a licença devida para operar na cidade. O assunto foi tema de uma reunião na tarde de hoje com órgãos fiscalizadores que também avaliaram denúncias de que algumas dessas empresas estariam realizando o descarte do esgoto sem tratamento nos igarapés. O serviço de limpa-fossa é uma atividade relativamente nova em Manaus. As primeiras empresas surgiram há pouco mais de 20 anos. Hoje, existem 35 empresas autorizadas pela Junta Comercial do Amazonas a operar o serviço de coleta de esgoto em todo o estado. Mas dessas 35 empresas, apenas 11 possuem licenciamento ambiental que permite a atuação neste segmento, ou seja, 24 delas estão atuando de forma clandestina. Denúncias apontam que essas empresas não licenciadas estão despejando dejetos em igarapés, quando na verdade esses resíduos deveriam ser tratados antes do descarte. Por causa disso, a Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal de Manaus começou a apurar se o descarte desses resíduos coletados em residências estão causando danos ao meio ambiente. A atividade requer uma certa fiscalização, uma certa regulamentação, e é preciso que todas elas estejam regulares para que elas não causem dano ao meio ambiente e não vá jogar os seus dejetos nos igarapés. As denúncias do serviço irregular de limpa-fossa foram confirmadas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IBAAM, e pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, ambos responsáveis pelo licenciamento e fiscalização desse serviço. Existem 3 empresas hoje em Manaus licenciadas para receber os dejetos. Então elas têm estação de tratamento de esgoto licenciadas pelo órgão ambiental do Estado, que ele é o competente nessa matéria. Né? Então, a SEMAS, ela verifica se você faz o transporte e a coleta. E o despejo, você tem que trazer o documento, o contrato de onde você vai despejar. E o local tem que ser licenciado. E nós sabemos que existem 3. Uma das poucas empresas legalizadas faz diariamente a coleta de cerca de 240 litros dos resíduos de esgoto. A gente, além de coletar os resíduos e tal dos estabelecimentos, a gente já leva direto para o seu devido tratamento. Uma possível solução para evitar o descarte irregular de esgoto, apontada pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara, seria proibir a circulação desses caminhões irregulares pelas ruas da cidade. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E a Band Amazonas também está nas redes sociais. Você também pode acompanhar a nossa programação pelo Facebook e pelo Twitter. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Obrigada pela companhia, uma boa noite e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!